E a pandemia trouxe impactos em todas as áreas. Com a Justiça do Trabalho, não foi diferente. Diante do distanciamento social, o TRT de Mato Grosso passou a operar de forma remota. Várias ações foram implementadas para garantir o acesso da população à justiça, como o uso do WhatsApp e também de serviços de videochamada. E é para falar sobre os desafios de uma gestão frente à pandemia, que está aqui no Jornal do Meio-Dia, o desembargador Paulo Barrio Nuevo, que é o presidente do Tribunal Regional do Trabalho aqui de Mato Grosso. Boa tarde, presidente, seja bem-vindo. Boa tarde, é uma alegria estarmos aqui juntos nesse informativo tão importante para os matogrossenses. Presidente, quais os desafios aí que o senhor tem pela frente aí, nesse momento que nós não podemos falar ainda pós-pandemia? Melhorou, mas não acabou. Exatamente, nós tivemos 2 anos de trabalho que foram telepresenciais. Praticamente todas as nossas unidades, sessões dos tribunais, as audiências nas unidades no interior, na unidade da capital de primeiro grau, nós funcionamos telepresencialmente. Conseguimos êxito com a nossa tecnologia, a nossa TI é muito evoluída e nós conseguimos, inclusive, não paralisar as atividades, apesar de toda a dificuldade no início. Todos se lembram, no início da pandemia, em março de 2020, houve aquela pergunta, e agora, como vamos trabalhar? No primeiro momento, até notícias que circularam na internet, eram 15 dias de isolamento e tudo estaria resolvido. E aí nós vimos que até hoje nós estamos com essa dificuldade. Mas agora o tribunal já marcou o retorno das atividades presenciais para o dia 31 de janeiro. Ou seja, dia 31 de janeiro nós teremos as atividades já presenciais para atender ao nosso jurisdicionado, os magistrados, os servidores. É claro que nós temos também a possibilidade de continuarmos trabalhando de forma telepresencial, que se mostrou uma forma exitosa de trabalho. Desembargador, muitas pessoas, quem está nos assistindo, isso é uma visão geral de que a justiça no Brasil é muito lenta. Segundo um relatório do CNJ, agora de 2021, Conselho Nacional de Justiça, aqui em Mato Grosso foram 45 mil novas demandas trabalhistas e há outras 60 mil já no TRT da 23ª região, que é aqui o nosso, considerado até de pequeno porte. Há outros que têm muito mais. E há 75 magistrados para julgar tudo isso. A média é mais ou menos de 1.400 processos por magistrado. E aí, precisaria de um número maior de juízes? Em contrapartida, se fala muito do alto gasto, do custo do Poder Judiciário, da Justiça do Trabalho, por exemplo, de 20 bilhões de reais, Judiciário como um todo de 100 bilhões todos os anos para os cofres públicos. E aí eu pergunto para o senhor, qual a solução? O ideal seria termos mais magistrados, a produtividade, como está tudo isso nesse cenário da pandemia? De fato, a nossa sociedade, as pessoas no Brasil, elas utilizam o judiciário no primeiro momento. Se você tem um desentendimento com o seu vizinho, em vez de você tentar alguma forma extrajudicial de conciliação, você imediatamente já ajuiza uma ação na justiça. É assim contra os planos de saúde, é assim contra as concessionárias de serviço público e é assim com os trabalhistas também. Ou seja, nós já tentamos diversas formas de solução extrajudicial de conciliação, mas não foram levadas adiante, de forma que o Poder Judiciário ainda é o primeiro socorro e é também a UTI para resolver os conflitos. Agora, o Poder Judiciário Trabalhista de Mato Grosso, veja, nós recebemos na semana passada o reconhecimento do CNJ, o selo diamante, sim, no sentido de uma alta honraria pela eficiência do nosso trabalho. Apesar desses números, ainda apesar desses números, a Justiça do Trabalho, ela é ágil, considerada ágil e eficaz. Certo. Presidente, nos últimos tempos aí, recentemente, não é? Com algumas mudanças que foram implementadas nas leis trabalhistas, teve ou não teve o desmonte da justiça trabalhista aqui no país, em detrimento do trabalhador para beneficiar o empresário?
Olha, desmonte propriamente, não. É um exagero, né? Desmonte, não. O que aconteceu foi uma mudança drástica, talvez que necessitasse de maior discussão, porque foi uma aprovação, quem acompanhou o processo legislativo foi aprovado de atropelo, tanto que matérias importantes agora, recentemente, o Supremo declarou inconstitucional, como, por exemplo, a cobrança de honorários, a cobrança de custas das pessoas que são carentes e necessitadas, que na Justiça do Trabalho, diferente da Justiça Comum, eram condenados a pagar. Então, o Supremo agora, em decisão... Isso assustava o trabalhador, né? Porque ele não tinha dinheiro para pagar isso. Isso ocasionou um impacto no sentido de não vou ajuizar minha demanda. Vou citar, Lúcio, um caso para todos. Veja só como que era a nossa interpretação que era dada antes da decisão do Supremo. Uma trabalhadora foi dispensada da empresa e não recebeu as verbas rescisórias. Ela acionou a Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho reconheceu que ela não havia recebido aviso prévio, FES, 13º, não havia o FGTS, enfim, o seguro-desemprego, todas essas parcelas foram deferidas para ela. Mas ela pediu horas extras e indenização por danos morais. Nessas duas parcelas, ela foi sucumbente, ou seja, perdeu. E foi condenada a pagar os honorários advocatícios para o advogado da empresa. Resultado, as verbas rescisórias dela alcançou R$9.000. Os honorários advocatícios do advogado da empresa, R$10.000. O que aconteceu? O juiz falou, o valor de 9.000 vai para o advogado da empresa, porque ela foi condenada em honorários advocatícios. Agora eu pergunto, é lógico e razoável uma situação dessa? É a corda arrebentando o lado mais fraco. Isso também leva ao aumento de demandas, ao mesmo tempo que é o que a gente estava falando aqui, que as pessoas acabam procurando o judiciário. Mas, presidente, outra questão... Mas só, Camila, você me permite concluir? Sim. Nesta situação, o Supremo diz, olha, se ela é beneficiária da justiça gratuita, ela não tem que pagar honorário para o advogado da empresa. É a empresa que paga o honorário do advogado dela. Agora, se ela tivesse uma condição econômica que suportasse pagar os honorários advocatícios, aí sim ela seria condenada. Presidente, e a nossa CLT, né, traz muitos direitos e garantias aos trabalhadores. Ela foi inspirada na Carta del Lavoro, né, do regime fascista italiano, e até hoje está em vigor, né? Houve certas flexibilizações, só que em países desenvolvidos, às vezes é impossível quase comparar o Brasil, mas será que algum dia a gente vai ter mais liberdade nessa relação de trabalho, que muitas vezes o empregado pensa, poxa, eu vou contratar aqui um trabalhador, ele vai me custar o dobro, para demitir é ainda mais difícil, o FGTS, o trabalhador não tem o poder de usufruir desse dinheiro como ele quiser, ele fica retido. E aí, tem essa perspectiva ou ela ainda está muito distante do trabalhador conseguir aí mais flexibilidade nessa relação de trabalho e melhorar todo o ambiente do livre mercado no Brasil? Eu penso que primeira a providência a ser tomada pelo Legislativo, que é o Legislativo que nos dá as condições. O juiz é um simples executor daquilo que o Legislativo faz. Então, a primeira providência seria a reforma sindical. Estabeleceu uma reforma, nosso sindicato, a Constituição do nosso sindicato é lá de 1930 ainda, ou seja, nós não temos um sindicato que possa, de fato, com sabedoria, negociar os direitos dos trabalhadores. Então, o que acontece? O legislador, então, ele optou por essa proteção maior do judiciário, ao invés de colocar o sindicato como parceiro de igualdade de condições. Mas o trabalhador não teria uma possibilidade de ser mais responsável, decidir se o que fazer, por exemplo, sacar o FGTS, quantas horas extras ele conseguiria fazer ou não? O senhor acredita que ainda não é possível o trabalhador ser responsável? A gente vai para uma linha dos países mais desenvolvidos, né, que tem essa flexibilidade e, consequentemente, melhores índices econômicos e tudo mais. Olha, Camila, é complicado ainda. Eu tenho 30 anos de magistratura e eu trabalho ali no meu dia a dia, né? Trabalhei no meu dia a dia por 27 anos no primeiro grau, fazendo audiência, acompanhando o trabalhador desempregado. E constatei nas audiências que muitos desses trabalhadores, no dia que são contratados, eles assinavam
10, 12 recibos de salário em branco. Assinava o pedido de demissão, como se estivesse pedindo demissão no dia da contratação. Né? Então, eu vejo que o nosso trabalhador, quando ele está desempregado, se você fazer uma proposta, olha, estou precisando de você, mas só vou pagar meio salário mínimo. Ele fala, já que eu estou desempregado mesmo, vou aceitar. Então, não há... Seria a liberdade dele também. Não, ele não tem o poder de barganha porque a condição dele não permite. Quer dizer, não precisa mudar a cultura só do trabalhador, tem que mudar a cultura também do empresário. Senão também. as coisas não vão funcionar. Né? Claro, É isso? Trabalho. Claro. Agora, uma diferença nós temos que fazer. O trabalhador de potencial, como o executivo, como um jogador de futebol, que eu vejo que depois que sai do clube, volta para a Justiça do Trabalho e diz que não assinou o contrato de imagem, coisa e tal, e pega e vinga, aí é diferente. É diferente. Desembargador, muito obrigada pela participação aqui, pelas informações e sucesso aí à frente do nosso Tribunal Regional do Trabalho. Eu que agradeço e estamos lá à disposição de vocês.